ao versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no fogo do inferno, no inferno de fogo. Vamos orar por essa palavra? Ó Deus bendito, louvamos ao Senhor, porque podemos ser teus discípulos, que estão debaixo do cuidado terno e contínuo do Senhor. Agradecemos porque na tua presença há uma grande provisão de vida, e nós, ó Deus, queremos estar focados no Senhor, estar com o coração inteirado de ti e disposto a te seguir, e te ouvir, e te amar, e te colocar como alvo primordial da nossa vida. Abençoe, Deus, que o nosso entendimento esteja aberto agora para ouvir da tua palavra, que possamos, ó Deus, ter no coração este alerta de Jesus, que é algo tão importante sobre como devemos viver debaixo do reinado de Cristo. Que nós aprendamos a ser súditos leais, comprometidos com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Embora não tenhamos muitas vezes aplausos, elogios, mas nós continuamos firmes, porque o que importa para nós é a tua palavra e não o que as pessoas pensam de nós. Anima-nos e fortalece-nos, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas que eu penso que é mais destrutiva numa guerra é o efeito surpresa. É quando exércitos, generais, soldados não estão preparados para algo que aconteça forjado pelo exército inimigo. A traição de clãs ou de grupos do exército, quando acontece, é muito duro, porque você ser um general de um exército que está pronto para uma batalha e de repente os próprios membros do teu exército se voltarem contra você, e nem que eles não lutem contra você, mas que eles simplesmente te abandonem, você perde forças e acaba enfraquecido, e aí a derrota vem. Aqui nós vamos estudar hoje sobre a maior ameaça na vida do reino de Deus, que é o pecado. O pecado é um inimigo obscuro que está dentro do coração de cada um de nós, e todos nós temos tendências a enfraquecermos o corpo de Cristo, porque todos nós somos pecadores, e nós temos tendências a fazermos coisas que vão complicar a vida dos outros discípulos de Jesus. Esse capítulo, Jesus está tratando a respeito de como termos uma vida submissa ao reino de Jesus Cristo. Como que é vivermos em igreja debaixo do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrá-los que é o quarto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, de 5 discursos que o Evangelho de Mateus contém. E aqui há um importante fundo pelo qual surge a pergunta principal desse capítulo, que é: quem é porventura o maior no reino dos céus? Como eu falei para vocês na semana passada, e volto a falar porque existem pessoas que não estavam a semana passada, os discípulos eles tinham subido ao monte e viram lá Jesus transfigurado. Um grupo íntimo de Jesus foi até o monte com ele: João, Tiago e Pedro. E naquelas alturas do campeonato, Pedro estava se destacando demais. Se você ler do capítulo 16 de Mateus até o capítulo 19 de Mateus, você vai ver quantas vezes é mencionado o nome de Pedro. E na maioria das vezes é positivamente. Ele tem iniciativa, ele tem respostas, ele dá uma confissão
que o Espírito Santo revela para ele algo muito especial, que é dizer que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala sobre isso. Mas também Pedro, ele dá umas bancadas, ele tenta dissuadir Jesus, porque Jesus está falando do alvo da sua missão. Jesus está dizendo que ele tem que ser entregue aos principais sacerdotes, de que ele vai ter que morrer pelos pecados do homem e que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas Pedro, ele diz assim: isso de modo algum vai acontecer com o Senhor. Não fale isso, não fale uma coisa dessa. E Jesus repreende ele fortemente. E é também nesse contexto que a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ela teve a capacidade de chegar para Jesus e fazer um pedido: Senhor Jesus, permite que meus filhos, um se assente à direita e o outro à esquerda no teu reino. Porque como tinha essa glória tão grande na transfiguração de Jesus, eu imagino que aqueles discípulos desceram do monte muito empolgados. E ao invés deles se animarem, entendendo o glorioso reino futuro de Jesus, eles começaram a disputar por poder. Eles começaram a se perguntar: quem é o maior? Quem que é o grande? Será que é Pedro mesmo? Pois Pedro foi repreendido tão fortemente por Jesus. Será que nós não podemos tirar uma casquinha? E naquele dia que os irmãos, que a mãe dos irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, foi pedir os lugares, os outros discípulos ficaram muito indignados, porque talvez eles disseram assim: nós perdemos a nossa oportunidade, nós que devíamos ter tido essa ideia. Imagine, os primeiros que chegaram lá e pediram o lugar. Quem não pede não ganha. Então a gente devia ter feito esse pedido antes. Ou ficaram indignados porque ficaram com ciúmes. Então havia uma disputa, uma rivalidade, e Jesus mostra para eles assim, para começo de conversa: se vocês não se converterem e não se humilharem como uma criança, vocês nem poderão entrar no reino dos céus. Ele não está falando que a criança era inocente. Ele estava dizendo que aquela criança que veio para o meio, obedeceu a ordem, foi submissa e foi humilde ao ouvir o chamado de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles em primeiro lugar, eles têm que ter conversão de vida, conversão de atitudes, conversão de metas, conversão de propósitos. Os discípulos de Jesus, eles precisam se humilhar porque reconhecem os seus pecados e precisam de conversão, precisam de mudança de vida. E a segunda coisa que Jesus mostra ali no texto é que aqueles que se convertem, eles vão acolher os discípulos, os seus irmãos, que são considerados por Jesus aqui numa simbologia como crianças. Jesus diz ali no 5: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Os discípulos de Jesus devem ser considerados por nós, principalmente os mais jovens na fé, devem ser considerados como crianças no reino. E nós devemos ser protetores uns dos outros, protetores para que não caiamos em ciladas do maligno, para que as tendências pecaminosas não nos conduzam para desertar da fé, para se perder no pecado. Então ele fala dessas duas coisas sobre a grandeza do reino. A grandeza do reino tem a ver com se humilhar e se converter. A grandeza do reino tem a ver com servir, com amar, servir, estar disposto a cuidar dos nossos irmãos. E para completar isso, então ele começa aqui no versículo 6, nos mostrar que existe sim uma grande ameaça para a nossa edificação espiritual. Na Bíblia existem oráculos que são dados por Deus, oráculos de bênção e oráculos de condenação. Em Mateus 5, Jesus dá vários oráculos de bênção. Ele diz: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que são perseguidos. Então Jesus dá várias palavras de bênção, mas aqui ele vai falar uma palavra que é especificamente de um oráculo de condenação. Ele vai falar: ai daqueles pelos quais os escândalos vêm e desviam o povo de Deus. Então, como que nós devemos lidar com essa maior ameaça que é o pecado na nossa vida, para que nós não fiquemos travados no nosso crescimento espiritual? Versículo 6 diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Jesus chama os seus discípulos de pequeninos, especialmente os novos na fé. Jesus está nos alertando para que os irmãos mais experientes na fé sejam servos dos mais novos e, por amor, sejam discipuladores e caminhem com eles e fortaleçam a fé deles, andando ao lado deles, sanando suas dúvidas, orando por eles, fortalecendo os seus braços para as batalhas. Nós precisamos entender que existem influências de mentes mundanas que estão tanto fora do círculo da igreja, quanto dentro do círculo das igrejas. No próprio grupo de Jesus havia Judas Iscariotes, que era um traidor. Então você precisa entender que há uma má influência na faculdade, de pessoas que estão lá, devotadas a outros deuses, a outras devoções, e elas querem tirar os nossos jovens e adolescentes do caminho da verdade. Mas existem também dentro da igreja falsos amigos. Existem falsos amigos por aí, dando conselhos vazios, mas cheios de ilusões, fora das quatro paredes da igreja, mas também existem más conversações dentro do ambiente da igreja, que podem prejudicar a caminhada dos irmãos na fé. As mentes mundanas têm o intuito de seduzir, de levar ao erro, de levar a fascinações enganosas. Na França, parece que até hoje, não muito tempo atrás, existem vários batedores de carteira lá. Os turistas, eles estão sempre cercados e os batedores de carteira, eles retiram, eles têm tanta habilidade, eles tiram a carteira, roubam os turistas e se dão bem. Mas uma grande parte desses batedores de carteira são crianças. E essas crianças, elas são ensinadas, induzidas e pressionadas a fazerem esse tipo de atividade para sustentarem facções criminosas, para sustentarem as suas famílias que estão envolvidas no crime. É isso que é levar os pequeninos ao engano. É isso que é levar os pequeninos a uma armadilha, levá-los a desprezar a verdade. Então Jesus, ele está dizendo, é melhor que você era melhor que a pessoa que se dispõe a fazer uma atitude dessa, é melhor que ela pegasse uma pedra de moinho. No tempo de Jesus haviam pedras de moinho, que uma pedra ficava sobre a outra, havia uma abertura no centro da roda, eles jogavam os grãos para dentro daquelas rodas, e tinham certas pedras pequenas que uma pessoa poderia rodar ela, e ela moeria aqueles grãos. Mas Jesus não está se referindo a esse tipo de moinho. Ele está se referindo a uma pedra muito maior, que só podia ser manuseada ou por jumentos, asnos ou por bois. Então era uma pedra ainda maior, ainda mais pesada. Então o que Jesus está dizendo aqui? Para alguém que está disposto a dar um mau conselho, existem na Bíblia várias pessoas que deram maus conselhos. Uma delas era um amigo lá de Aminon, me veio à mente agora, porque ele, sabendo da paixão de Aminon pela sua meia-irmã Tamar, ele influenciou Aminon a se aproveitar daquela moça e abusar dela e fazê-la sua refém praticamente de um abuso sexual. Uma pessoa como essa, uma pessoa que dá maus conselhos, uma pessoa que está disposta a levar as pessoas para um caminho equivocado, Jesus disse, é melhor que você pegasse uma pedra, é melhor que você colocasse ela no pescoço e você se atirasse do alto do penhasco e fosse lá nas profundezas da água e morresse num suicídio por afogamento. Era melhor você se afogar do que você continuar levando os teus irmãos
levando os discípulos de Cristo para o engano. Então Deus, Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, meus irmãos. E Deus cuida, se você dá para alguém até um copo de água, o teu galardão, ele é mensurado nos detalhes. Se você der um copo de água para um justo, no caráter de justo, você terá o galardão por isso. Deus também mensura os teus conselhos. Se você se acha esperto na maldade, levando as pessoas para o mau caminho, se você tem essa conotação de dar maus conselhos, saiba que era melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço. Porque a gente sabe que na sorrateira escuridão, muitos que frequentam igrejas também são capazes de dar maus conselhos aos seus irmãos e se alegrar com pecados secretos e internos que tem no coração das pessoas. Deus sabe dos maus conselhos que nós estamos dando. As más conversações corrompem os bons costumes. Deus nos chama a olharmos para nossos irmãos como um pai olha para o seu filho. E quando você olha para um filho, se o filho te pede uma pedra, você não vai dar uma pedra para ele, você vai dar um peixe para ele. Se o filho te pede, se o filho te pede uma pedra, você vai dar um pão para ele. Se o filho te pede uma serpente, você vai dar um peixe para ele. É isso que Jesus ensinou. Então, olhe bem como você tem tratado os teus irmãos, principalmente os que você tem mais afinidade. Porque é os que você tem mais afinidade, que às vezes você solta conselhos burros, que não vão fazer bem para a pessoa. Você devia mesmo pegar e brigar com aquele fulano de tal. Porque, ao invés de você ser um amigo e mostrar a verdade, a gente tem a facilidade de querer agradar o outro. Nosso cuidado pelos discípulos de Jesus deve nos fazer negar a nossa comodidade e centrarmos a nossa atenção aos pequeninos de Cristo. Deus te chama a se posicionar. Deus te chama a se colocar como um amparo, como um conselheiro, que está ao lado daquele que precisa da sua ajuda. Temos de cuidar com muitos falsos pastores e com muitos falsos amigos que andam por aí, trazendo falsos conselhos, levando as pessoas para longe do Evangelho de Cristo e levando as pessoas para o cárcere da prisão, levando pessoas a blasfemarem o nome de Deus. No versículo 7 ele diz: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Então nós precisamos estar alertas, irmãos, porque provocar escândalos é uma tragédia. A palavra escândalo, ela está relacionada no mundo antigo a uma armadilha, tipo uma arapuca. Era tipo uma vara que ficava ali bem posicionada assim, para ser levemente solta. E de repente um cesto vinha e apanhava um pequeno animal ou uma ave selvagem. Ela ficava ali, daí ela ia lá, mexia. O mundo é cercado de escândalos. Você não pode duvidar que vai acontecer coisas ruins nesse mundo. Coisas ruins, pessoas ruins estão espalhadas pela face da terra. E você precisa ter cuidado com quem anda para não ser sugado pelas armadilhas. O mundo, como Jesus disse, eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Nós estamos no meio de lobos, mas muitas vezes as armadilhas elas partem de dentro da própria igreja. Ninguém está livre de pecar contra o irmão. Todos nós
podemos escandalizar, podemos provocar dor, machucar nossos irmãos, podemos levá-los a momentos ruins, mas nós precisamos nos arrepender. E para isso nós precisamos estar com a mente renovada pela palavra de Deus, buscando em Cristo forças para renovar a nossa mente e não agirmos conforme o conselho do mundo. Porque muitas vezes é fácil nós estarmos reproduzindo coisas que o mundo adora, que o mundo ama, como se nós achássemos que é verdade, como nós achássemos que é certo. Nós precisamos cuidar com isso. Esse mundo está repleto de armadilhas. Vemos falsos mestres que estão pregando por aí, professores universitários que estão destruindo vidas. Não é só nos Estados Unidos, não é só na Europa, mas aqui também, pessoas de igrejas como a Igreja Presbiteriana, que tem faculdades confessionais. Por exemplo, nós temos a faculdade Mackenzie. Os pais enviam seus filhos para cursar faculdade lá, porque imaginam que é uma faculdade confessional. E os filhos voltam de lá com a cabeça totalmente virada, totalmente contrária à palavra de Deus. Claro que são filhos que em casa já não tiveram discipulado dos seus pais, mas também a igreja, que deveria ser um lugar de acolhimento, uma faculdade confessional que deveria ser um lugar de bênção, muitas vezes se torna uma armadilha para levar os filhos da igreja para o inferno, para o caos. Então nós temos que cuidar com as armadilhas que nós mesmos estamos vendo e estamos deixando acontecer no nosso meio. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Lembra o que o profeta Natã disse para Davi, quando ele falou do pecado de Davi? Deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor. Deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, constantemente, em oração, devoção, nós precisamos pedir que Deus sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho mau, porque nós podemos ser uma influência destrutiva na vida dos nossos irmãos. Nós fomos chamados para sermos protetores uns dos outros e não para sermos uma ameaça um para os outros. Nós precisamos ser acolhedores uns com os outros e não pessoas que destroem a vida dos nossos irmãos. E isso todos nós temos que ter cuidado, porque todos nós somos pecadores e todos nós precisamos clamar por socorro e pela ajuda do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude radical contra o pecado. Diz o versículo 8: porque se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, seres lançado no inferno de fogo. Se você tem um cômodo da tua casa pegando fogo, por exemplo, uma lavanderia, ou se você vê que o fogo começou a se alastrar na cozinha, ainda você pode ter tempo de apagar o fogo naquele cômodo. Mas se, por exemplo, o fogo ele está instalado na central de gás da tua casa, pouca coisa você vai poder fazer, porque ele vai explodir a casa. Jesus, ele fala dessas coisas da mão, dos olhos, dos pés, porque a mão, ela simboliza a maneira de fazer as coisas. O pé simboliza o caminhar nas coisas erradas. E o olho fala dos desejos do nosso coração. Mas em Mateus 15, Jesus disse que
da onde que saem os maus desígnios, a inveja, a cobiça, os males? De onde que sai? Do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se fosse tão fácil pegar e arrancar o olho direito e não pecar mais, nossa, seria tranquilo, mas não, você peca com o olho esquerdo. E se você arrancar os 2 olhos, você ainda é capaz de pecar com o pensamento. Se fosse tão fácil amputar a mão direita para não pecar, você teria a mão esquerda. E você conseguiria pecar com os pés. E tem gente que não tem nem os pés e nem os braços e ainda consegue pecar. Porque o problema nosso está no coração. E se não houver uma conversão de coração, nós vamos ser escravos do pecado e não tem para onde fugir. Jesus está dizendo que se há algo destruindo a nossa devoção com Deus, se há algo destruindo a nossa alma, você tem que lutar com todo o seu coração em Deus, buscando força no Espírito Santo, para arrancar isso da tua vida. Jesus não está pregando amputação. Alguns imaginaram que era isso. No passado teve gente arrancando o olho e cortando o braço e cortando perna para não pecar. Porque a religiosidade sem Deus é fanática e destrutiva. Jesus não está falando de você arrancar um pedaço do teu braço, ou o teu olho, ou o teu pé. Jesus está dizendo assim, tem algo na tua vida que está destruindo com você? E a gente pode exemplificar com aquilo que foi dito no início do culto. Por que eles não quiseram vir para as bodas? Porque um tinha seus negócios, porque um tinha seu casamento, porque o outro tinha seus compromissos. Desculpas, desculpas e mais desculpas que escondem idolatrias do coração das pessoas. Jesus está nos chamando a lutar contra o pecado, como Paulo fala, crucificar as obras da nossa carne. Alguns têm dificuldade com a doutrina do inferno. A doutrina do inferno, sobre o inferno, é algo muito difícil de você lidar. Entender que pessoas vão passar a eternidade longe de Deus, num lugar miserável. O inferno é a doutrina que Jesus mais abordou. Jesus falou mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Se você não gosta da doutrina do inferno, esse não é o problema. O problema não é gostar ou não gostar de uma doutrina. O problema é se ela está na Bíblia ou se ela não está. O problema é se ela está na boca de Jesus ou se ela não está. E Jesus, ele falou mais do que ninguém sobre o inferno. Ele baseou a doutrina do inferno numa ilustração que tinha na própria cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha um lixão chamado Vale de Inom. E nesse lixão era jogado todas as porcarias, os dejetos, os lixos da cidade de Jerusalém. Além disso, eram jogados os animais mortos, eram colocados os cadáveres dos animais mortos naquele lugar. E também os cadáveres dos criminosos eram colocados lá. Em Marcos 9, Jesus ele descreve que o inferno ele é o lugar que o verme não morre e o fogo não se apaga. Por que o verme não morria, apesar de ter fogo contínuo lá do Vale do Filho de Inom? Do Vale de Inom? Porque era todo dia jogado cadáveres lá. Cadáveres de criminosos, cadáveres de animais. E aquilo nunca parava de ter vermes e vermes e vermes para comer. Aí você diz, nossa, mas que terrível, será que vai ter fogo no inferno? Será que vai ter verme no inferno? Eu não sei como que é o inferno, eu não quero nem saber do inferno, eu quero ir para o céu com Jesus, certo? Mas, se o símbolo que Jesus usou é algo muito terrível, você imagine a realidade. A realidade é muito pior do que aquilo que Jesus retratou através de um símbolo. Então, meu irmão, se algo está sugando a tua alma, é veemente o alerta: tire isso da tua vida.
se o teu celular, se o teu computador, se a rua que você trafega te leva para longe de Jesus, arranque isso fora. Corte isso da tua vida. Porque é melhor você não passar pela rua Curitiba de noite do que você ir para o inferno na rua Curitiba. É melhor você não ter um celular e ir para o céu do que você ir com celular e tudo para o inferno. É melhor você ter a vida com Deus do que ter várias coisas que estão te levando para longe de Deus. É melhor uma conta de banco vazia, é melhor você não ter casa, é melhor você morar num casebre, é melhor você não construir nada na tua vida, é melhor você não ter nenhum concurso público, é melhor você não ter nenhuma faculdade, é melhor você não ter nada e ter Jesus. Mas não estou dizendo que não é para você ter. Eu estou dizendo que, se aquilo está roubando o lugar de Jesus no teu coração, não dá. Nós temos que tomar uma decisão. Jesus, Ele é mais importante do que o cargo, mais importante do que as coisas que você tem, mais importante do que você construiu, mais importante do que uma moça que você goste, mais importante do que um rapaz que você goste. Jesus, Ele é eterno, o céu é Jesus, tudo gira em torno de Cristo. Você é verdadeiramente livre se você está com Cristo. Então, jogue fora o que está te afastando do Senhor Jesus. Por fim, meus irmãos, esse texto de Jesus, ele está nos fazendo uma premissa do futuro juízo final. Haverá um juízo final. E nesse juízo final, serão separados as ovelhas dos cabritos. Serão separados aqueles que têm Jesus como seu Salvador e aqueles que não têm. Conclamo a todos hoje, convoco, apelo ao coração de vocês, para que nós tenhamos uma decisão verdadeira por Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus Cristo, e Ele perdoará os teus pecados. Peça perdão, peçamos perdão das coisas que fizemos e que prejudicaram filhinhos do Senhor. Peçamos perdão quando nós fomos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Peçamos perdão a Deus quando nós escandalizamos os nossos irmãos. Clamemos a Deus para que Deus nos conceda um amor, para que nós abramos mão do nosso interesse em favor uns dos outros. Peçamos a Deus que Deus nos torne um grupo, uma família, um povo que acolhe, um povo que está disposto a servir, se doar. Clamemos a Deus para que a nossa vida seja do Senhor e para a glória do Senhor. Vamos nos colocar em pé para nós orar? Amado Senhor, te agradeço, ó Deus, por essa amada igreja que o Senhor fez aqui nessa cidade em Francisco Beltrão. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, com amor eterno, nos chamou, nos atraiu para sermos o teu povo, redimido, reconciliado e salvo. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos mostre naquilo que nós temos falhado contra o teu povo, para que nós não venhamos a ser uma armadilha na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, põe um guarda na nossa boca, Senhor. Põe, Senhor, um entendimento de que nós precisamos amar, precisamos reconhecer nossos pecados, precisamos nos dispormos a buscarmos